Este é o quarto tempo do CM. Prometido é devido, já tínhamos falado naturalmente na primeira parte e temos vindo a anunciar a presença do Dr. André Garcia, terapia da fala, portanto é o terapeuta que vai falar connosco sobre neste Dia Mundial da Voz. A terapia da fala pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Porto, é também pós-graduado em intervenção terapêutica motora oral e facial, e de dizer que é formador em voz para facilitadores e profissionais vocais, acreditado pela Direção Regional de Qualificação Profissional da Secretaria Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, e também especialização em gaguez. Aqui é justamente um assunto extremamente importante para muita gente que tem problemas de gaguez, e são várias. De dizer-lhes que o Dia Mundial da Voz é exatamente tido como o dia para promover rastreios gratuitos e alertas também à população para os cuidados a ter com a voz, prevenindo a detecção precoce de eventuais problemas através de diagnóstico precoce. E ainda só como nota de curiosidade, saiba que o Dia Mundial da Voz foi comemorado pela primeira vez em 2003. André, boa tarde. Obrigada por ter acedido ao nosso convite para estar aqui connosco para falarmos deste instrumento que é realmente o instrumento maior, não é, em termos de comunicação. Olá, boa tarde Carla, boa tarde a todos. É precisamente isso que disse, foi muito bem colocado. É de facto um instrumento, o nosso primordial instrumento de comunicação. Tanto é que nós chegamos aos nossos ouvintes lá em casa e onde estiverem sem que nos estejam a ver, e conseguem perceber e ser transmitida efetivamente a mensagem. André, partimos do princípio se é ou não realmente, e há pouco estávamos a falar em off e dizíamos a forma de comunicação, os cuidados a ter com a voz, melhor dizendo, tudo começa com a respiração ou não? É verdade, a produção da voz não é possível, não é feita sem haver um fluxo aéreo de ar. E de onde é que ele vem? Ele vem precisamente dos pulmões, da nossa respiração. O nosso trato vocal, portanto, o início da fonação é feita com a expulsão do ar que passa pelas pregas vocais. Eu, se calhar, assim, rapidamente posso dar uma explicação de como são constituídas as nossas pregas. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, a imagem mais próxima que têm é de uma guitarra, de um violão, de umas cordas, quando nós falamos de cordas vocais. Sendo que as nossas são como que duas pregas, duas membranas, unidas também por ligamento e por músculo, parte muscular, e supondo que elas se unem em frente, como se fossem dois elásticos. Dois elásticos que as costureiras usam nas bainhas das calças, em que eles são unidos anteriormente, e para terem noção onde eles ficam precisamente, por exemplo, nos homens é mais fácil de identificar, na maçã de Adão, que é no ápice da cartilagem tiroideia, eles se unem em frente e atrás afastam-se, formando um V. Bom. Quando eles estão abertos, afastados, permite a passagem do fluxo de ar entre ambas as cordas e dá-se a respiração. Quando nós falamos, quando nós cantamos, quando promovemos a fonação, que é a voz, essencialmente, as pregas vocais, as cordas unem-se, fecham, há um encerramento, um bloqueio daquela passagem, como se fosse uma espécie de um esfíncter, e é pela pressão do ar que os nossos pulmões impõem, empurram, ao passar pelas cordas, as fazem vibrar quando há uma espécie de expulsão. E essa vibração é precisamente a nossa voz. Portanto, é o som que daí sai, não é? É o som que daí sai, e que é incrível, mas tal como as nossas impressões digitais, é único. É único. É uma identidade única de cada um. Cada um de nós tem uma voz particular. Exatamente, podemos ter até vozes parecidas, não é? Mas e de facto existem vozes parecidas. E há muito bons imitadores de voz. E há muito, exatamente, como é que isso acontece? Olha, acontece porque a nossa voz, este tal elástico que lhe falava, ele é muito versátil. Ele pode ser distendido como um elástico de verdade e tornar uma voz mais aguda ou ser refratado.
quando com menos extensão fica uma voz mais grave. A nossa laringe, onde a voz é colocada, também ela pode descer e subir. Nós até podemos pegar nela, segurando no pescoço, não há problema, e fazer alguns exercícios de massagem, e à medida que eu vou relaxando e baixando, ela se torna mais grave. Porquê? Porque aumenta a cavidade de ressonância, que é outra particularidade da voz e que difere de todos nós. De todos nós, exatamente. Acima da laringe, nós temos a faringe e depois as cavidades de ressonância orais e nasais. Quanto maiores elas são, há mais espaço para revibração vocal e daí o som é mais grave também. Se for uma cavidade mais, por exemplo, as senhoras que têm uma cabeça mais pequenina têm um som mais agudo, não só pelas particularidades da corda vocal em si, mas as cavidades de ressonância também são menores. Depois ainda temos os coarticuladores móveis, que são a língua, as bochechas, os lábios, e que nos também fazem alterações em termos de timbre, de articulação verbal, de colocação de voz, e com todos esses ajustes, nós, efetivamente, aqueles que são bons imitadores, se conseguem aproximar de outras vozes conhecidas. André, isto leva-nos a uma questão que tem a ver com a formatura da boca, com a formatura do rosto, com a formatura que nós, portanto, temos facial. E isto tem a ver com as regiões e os seus e a forma como as pessoas falam. Tem realmente influência a forma facial que para a projeção dos regionalismos, por exemplo? Também tem, sim senhora. Por exemplo, povos africanos, por norma, com cavidades de ressonância maiores, mais amplas, narizes achatados, por exemplo, existem outro tipo de ressonâncias. Há vozes mais nasaladas, vozes mais orais, com ressonâncias e frequências mais baixas ou mais agudas. Mas, efetivamente, dentro, por exemplo, da nossa população portuguesa, é engraçado como é normal nós muitas vezes sermos confundidos ao telefone. Eu, por exemplo, acontecia os meus irmãos com a voz do meu pai. Exatamente. E as meninas com a da sua mãe. Porquê? Porque nós temos também o nosso feedback auditivo e aquela voz com que nos identificamos e aprendemos regularmente, tendemos a imitá-la, a fazer uma aprendizagem do mesmo. É uma imitação ou tem a ver com a genética? Pode ter um pouco de ambas, mas a imitação, o feedback auditivo tende a ter uma grande impacto aqui, uma grande influência. Eu queria chamar aqui a atenção e a dar como exemplo, por exemplo, eu estudei no Porto, como referiu há pouco, e era muito evidente as vozes da Ribeira do Porto, umas vozes estridentes, muito distintas, porque lá está, o grupo de pares, a família, é uma comunidade muito identificada com aquele tipo de voz e nós, ao passar na rua, identificamos precisamente, perfeitamente quem é daquela zona. Dá-se muito por aí. Portanto, é uma curiosidade realmente fantástica esta da questão das vozes. Olhando justamente para a voz, olhando para aquilo que nós fazemos no dia-a-dia, quer em termos de alimentação, quer em termos daquilo que bebemos, ou mesmo a forma como falamos normalmente, poderíamos ter alterações na voz, poderíamos estar a beneficiar ou a prejudicar a voz? Muito, muito boa questão, porque precisamente nós temos um potencial genético, mas os cuidados que nós temos com a voz e as potencializações que fazemos com ela podem beneficiar ou prejudicar a nossa voz. E, como referimos, a nossa voz é um instrumento único, individualizado e, por exemplo, sobretudo para profissionais da voz, como é o caso da Carla, que é uma profissional de voz, necessita da sua voz em bom estado, em boas condições e daí ter esses tais cuidados. A tal ponto que se não a tivesse, ou se tivesse uma disfonia prolongada ou até uma afonia, era-lhe impedido de trabalhar de outra forma não podia. E então há de facto uma série de cuidados que devemos ter, uma série de atenções. Há bocado falava das configurações e falava-me das posturas e tem toda a razão. O tipo de postura que nós apresentamos pode provocar uma tensão aumentada e daí levar a consequências patológicas ou até alguma constrição, sem que origine patologia, mas alguma constrição que nos impeça uma produção de uma boa voz. Postura é uma questão, nós treinamos tudo isso. A técnica de respiração, aconselhavelmente uma respiração costo-diafragmática, utilizando o nosso diafragma para projetar uma melhor voz.
e uma série de outros cuidados, sobretudo, isso é muito importante, e a Carla já vi que tem esse cuidado, a hidratação constante da voz. Exato. A nossa voz é aliás, as cordas vocais são revestidas de uma mucosa. Ela, quando não está hidratada, imagina, eu vou-lhe demonstrar aqui, as pessoas lá em casa não estão a ver, mas como se fossem os dois dedos unidos à frente e abrem em V. Quando nós gritamos ou falamos demasiado, eles têm sempre que fechar, como eu expliquei, para que o ar possa passar e projetar aquele vozeamento. Se eles são, cada grito que nós fazemos, ou por exemplo, tossir ou pigarrear, que eu nem devia demonstrar, mas excepcionalmente hoje vou fazer ao fazê-lo, eu estou a provocar um batimento forte entre as minhas cordas, que não é nada, que não é só, não é um movimento normal. E este movimento, se eu ficar aqui constantemente também 1 hora a gritar, se eu tiver 1 hora a bater os dedos uns nos outros, vou criar calos, vou criar irritação. E, sendo que é uma mucosa, perde a hidratação, pior ainda, ficando secas, batendo constantemente em esforço, vai-me criar uma série de patologias, por exemplo, edemas, pólipos, e daí que não só evitar os gritos, chamam-se ataques vocais, e hidratar, ajuda-nos a prevenir e a potencializar uma boa voz. André, isto leva-me a uma outra questão, porque há pessoas que falam baixo, calmamente, mas há pessoas que normalmente falam alto. É da sua natureza falar alto. Se é da sua natureza falar alto, já estão habituadas, ou a sua garganta está habituada para aquele... Mas mesmo assim conseguem criar calos. Eu estou-me a lembrar de um caso específico aqui que a pessoa fala alto, mas tem esses pólipos. Portanto, apesar de ser um geral, ser um habitué para essa pessoa, a garganta ressente-se. Exatamente. Disse muito bem. A pessoa tendo aquele hábito, já todo o trato está condicionado e está mais adaptado, cria uma certa adaptação. No entanto, a pessoa pode não ter um bom aporte respiratório, uma base de respiração. Imagine que uma pessoa fala alto, mas fala alto apertando a garganta e esforça ao máximo e a voz sai da garganta e grita e isso é muito forte. Mas, por exemplo, nós temos cantores de ópera que cantam super alto, bons oradores com técnicas vocais que nós trabalhamos, o terapeuta da fala acompanha, e que conseguem estar uma tarde a falar sem grandes problemas, porque fazem precisamente o uso do suporte respiratório. E atenção, não existe na zona do pescoço, na zona da garganta, laríngea, mas é feita pelo abdominal, pela contração abdominal. Claro que associado à hidratação, é muito comum cada vez mais os oradores verem-se com água. Aliás, é preciso naturalmente, e toda a gente que utiliza a voz como meio naturalmente de trabalho, por exemplo, não é? Estamos a falar de políticos, estamos a falar de cantores, estamos a falar, portanto, de professores, de padres. Portanto, temos, ao fim e ao cabo, muitas características e várias diferenças das pessoas, como podem naturalmente potencializar a sua voz. Por exemplo, eu estou aqui a falar com o André, estou neste tom, mas posso estar no meio de uma plateia muito maior e ter naturalmente que elevar a minha voz. Eu posso não estar preparada, posso não ter essa preparação. Como é que eu faço? Olha, o meu maior conselho é recorrer a um profissional da área. Um terapeuta da fala é a pessoa que conhece todo o trato vocal, todo este funcionamento. E isto porque nós até podemos em seguida apresentar alguns exercícios de relaxamento, de extensão vocal, de aquecimento vocal, de projeção de voz, mas eles, como eu lhe disse, a impressão digital, a nossa voz é única, o trato vocal de cada um também é único. E o exercício mais adaptado àquela pessoa pode não ser o mesmo para outra. Exatamente. De uma maneira geral, nós temos uma série de conselhos que podemos passá-los, mas para uma pessoa profissional da voz, eu, por exemplo, já trabalhei com políticos, já trabalhei com voz, e depois distingo voz artística da não artística. Os cantores têm uma particularidade diferente, seria diferente esse trabalho.
todo esse trabalho deve ser acompanhado por um profissional e não assim de... E naturalmente leva o seu tempo. Leva o seu tempo. Algum tempo. Falamos já da hidratação, falamos da alimentação, falamos da respiração, mas há aqui um outro fator que também pode haver alterações e fazer com que haja alterações na voz, que é a parte da medicação. Também. E, por exemplo, quando nós... Medicação muito simples e ao nosso alcance. Quando nós forçamos muito... Olha, ainda ontem houve aqui um clássico de futebol e é engraçado referir com exemplos práticos porque é fácil de compreender. Exato. Quando nós vemos no dia anterior a antevisão do treinador, vemos muitos deles até com uma boa voz, bonita e expõem-se bem. E, portanto, eles estão saudáveis em termos vocais. Mas no dia do jogo, após unicamente 90 minutos de jogo, no fim, a entrevista final, já vemos grandes afonias, grandes disfonias, devido ao esforço que foi tomado durante o jogo. Apesar de muitos que antes era quase um crime e agora já não se vê, já não se fuma nos estádios e muitos hidratam a voz, e alguns até podem fazer técnicas de projeção vocal, mas lá está, o esforço constante e contínuo leva a um desgaste demasiado. Portanto, é preciso ter todo o cuidado, como é óbvio. Quando nós começamos a achar algumas alterações na nossa voz, podemos estar constipados, mas não é o caso. Essas alterações duram, por exemplo, dias, duram semanas. O que há a fazer quando há alterações, portanto, é o sinal de alguma coisa que está errada? Pode ser, exatamente. Sobretudo, pode haver, como disse bem, uma constipação, alguma situação pontual que no decorrer de 2 semanas que se resolva por si própria. Mas a partir daí, ou mesmo uma tosse contínua, muitas vezes problemas até gástricos, de refluxo gastroesofágico, que às vezes parece que não está nada associado, mas o esófago passa mesmo ao lado da laringe, da traqueia, e então qualquer refluxo pode irritar as nossas cordas vocais e trazer consequências. Eu estava-me a lembrar há pouco que passou-me quando referiu os medicamentos. Por exemplo, neste caso do treinador ou noutro caso qualquer, numa disfonia, muitas vezes nós tomamos aquelas pastilhas para a voz, passando a publicidade, por exemplo, mebocaína, para as pessoas compreenderem. Não é de todo aconselhável. Porquê? Porque lá está, ele tem um efeito anestesiador. Daí que a voz tem de facto algum problema, se ela me está a doer, está irritada, está inflamada, há algum problema de alerta, o que é que eu devo fazer? Sobretudo, primeira coisa, mais importante, calar-me, não usar a voz, porque o mínimo uso, quando ela está num estado de inflamação, eu estou sempre a prejudicar. Essa é uma, não usá-la e hidratar. A partir daí, com a recuperação, então temos técnicas de recuperar. Num momento agudo, não usar é todo melhor. Se nós tomarmos... Isso também tem a ver com a rouquidão. Também, momentos de rouquidão pode estar, mas a rouquidão é particular, pode ser associada a um edema, pode ser por uma fenda. Imagine que os tais elásticos que se unem, eles não se unem totalmente e deixam uma fenda como uma ampulheta entre ambos os elásticos. Aí há como que uma voz mais soprada, rouca, e pode ser, aí tem que haver mesmo intervenção de terapeuta da fala e aplicando técnicas de voz. Estava-lhe a dizer, só para concluir, que aquelas pastilhas, como têm um efeito anestesiador, vão fazer com que já não sinto a dor ou uma dor tão forte e continuo a usá-la, a usar a voz e a esforçar, exatamente, a piorar todo o quadro. Daí que é assim, se fosse para a pessoa ficar em casa sem falar com ninguém e retirar-lhe a dor, ok, toma a pastilha, mas se vai continuar a trabalhar, mais vale não tomar a pastilha para ter a real sensação do seu estado da voz e então poupá-la. Portanto, isso são realmente dicas extremamente importantes a ter em conta por um terapeuta que está cá connosco e que justamente...
André, vamos, quando se fala num terapeuta da fala, associamos normalmente, e isto a maior parte das pessoas, como uma pessoa que vai tratar de certas disfunções que possamos ter em termos de fala, ou há pouco falávamos na gaguez e coisas assim, mas vai muito mais, a intervenção do terapeuta vai muito mais para além disso. Muito mais, é verdade. O terapeuta da fala trabalha com toda a estrutura do sistema estomatognático, que inclui cabeça e pescoço e, por exemplo, funções como a fala, lá está, a articulação verbal, quando nós falamos, sobretudo com crianças que não conseguem expressar determinado som de fala, trabalhamos essa parte da articulação, mas, por exemplo, a voz, que é só esta questão vocal do som, trabalhamos com a deglutição, dificuldades em engolir e até com AVCs, outro tipo de patologias, porque é tudo um sistema interligado de músculos, de musculatura. Os mesmos músculos que nós exercitamos para fazer o trabalho de voz são muitos daqueles que nós usamos para engolir, para deglutir. E por aí vai, depois para além de todas as questões da linguagem. Exatamente. Não só falada, mas também escrita, verbal e não verbal. Isto agora leva-nos, falou há pouco, e há aqui um fator importante que tem a ver justamente com as crianças. Há crianças que têm uma facilidade incrível em expressarem-se e há outras com muito mais dificuldade. Há alguma coisa que possa estar, portanto, por trás da dificuldade de uma determinada criança falar, portanto expressar-se, trocar os L's pelos R's, por exemplo. Okay. Há algum fator que condicione isso? E o que é que os pais, por exemplo, que estão neste momento a ouvir-nos, deverão fazer? Primeiro devem consultar naturalmente um terapeuta, já. Exatamente. Existe, de facto, naturalmente, alguns fatores que podem estar na causa. Pode existir alguma questão anatómica, inclusive, por exemplo, em termos de ressonância, até fendas palatinas, lábios lepoриnos, por exemplo, o freio lingual, que é demasiado curto e não deixa a língua chegar com o seu ápice ao ponto essencial para produzir, por exemplo, um L, um R, e daí ter que haver uma intervenção em termos anatómicos. Mas também pode ser alguma questão, lá está, de voz, e pode ser alguma questão ao nível da linguagem, mais ao nível central, cerebral, algum processamento, dificuldade na parte quer expressiva, quer compreensiva. Daí que a análise, a avaliação é vasta, tem de ser feita em local devido, pelo técnico devido. Portanto, estudar naturalmente cada caso para que se possa fazer uma avaliação e naturalmente adotar ali um tratamento adequado para esse mesmo caso. O mesmo se passa com a gaguez. A gaguez também é um caso muito particular. Há diversos tipos de gaguez, mas a gaguez também tem uma base essencial neurológica. Inclusive existem estudos até recentes que já identificam 4 genes alterados, associados a uma produção de gaguez. Portanto, ela também tem uma base emocional muito demarcada, mas não está na causa. É mais uma consequência. Uma pessoa que tem este tipo de patologia, de perturbação, até muitas vezes por vítima de bullying na escola. Há traumas, poderão haver alguns traumas por trás que ocasionam naturalmente esse tipo de situações. Não nesse sentido, mas esta situação que me leva a uma exposição e um sentimento de vergonha, de embaraço, muitas vezes ser vítima de bullying, é que me origina e provoca traumas consequentes, os quais emocionalmente me debilitam. É engraçado também que a nossa voz também nos transmite muito mais do que as palavras que nós estamos a querer transmitir. Como assim? Então, nós vemos quando, por exemplo, quando eu estou muito feliz, eu transmito um timbre, é perceptível e muito diferente de quando eu estou triste. Os tons. Os tons também, a frequência, a velocidade, o ritmo.
a fluência, toda a fluência da fala. A questão do ritmo, a questão tem a ver também um pouco com a nossa questão emocional. Exatamente. Se estamos ou não nervosos, por exemplo. As pessoas, por exemplo, têm problemas em determinados... nós chamamos as bengalas, por exemplo, em termos radiofónicos. É quando tropeçamos numa determinada palavra e depois utilizamos a bengala, que é para estar ali. Mas, por exemplo, eu particularmente vou dar um exemplo meu, já agora que estamos a falar em exemplos para melhor percebermos. Na questão dos As, por exemplo, tem ali um problema, e quando estou mais nervosa, então ali é uma coisa incrível. E há quem diga, senta-te em cima da palavra e depois avança. Poderá ser uma técnica, mas isto para dizer que quando estamos mais nervosos podemos deitar, portanto, a nossa voz mais a perder do que noutras alturas, e isso também servirá, se calhar, para o termo de gaguez. Exatamente, muito bem colocado. A nossa voz transmite todo o nosso estado emocional. Por exemplo, eu também toco, e se eu vou dar um concerto, se eu tiver que tocar, as mãos também são muito sensíveis, a guitarra sente, mas mais, se eu tivesse que cantar, eu posso tocar e o espectador não perceber. Não vai perceber, exatamente. Se eu tiver que falar em público e de facto estiver nervoso, toda a minha voz transmite. Mas também, se eu estiver mais triste, falo mais lentamente. É todo diferente do que se eu estiver num estado eufórico. Exatamente, onde as palavras até parece que se atropelam umas às outras. Por vezes. Por vezes é isso. E como estava a falar, e para lhe concluir, em relação à gaguez, por exemplo, o exemplo que disse de sentar em cima e prolongar a fala. Um desbloqueador, porque a gaguez, por exemplo, acontece por bloqueios, em que há ausência de som, pode ser por repetição, ou pode ser por prolongamento. E eu quero falar e não consigo. Exatamente. E então, pode haver uma suavização inicial do som, que é, por exemplo, quer dizer para, e o P é um som algo bruto, e eu posso suavizá-lo soprando para, como desbloqueador, porque Exato. Muitas vezes é unicamente o momento inicial, o gatilho da fala, do momento de fonação, que me bloqueia toda aquela frase. E se eu usar um desbloqueador inicial, toda a conversação se faz. Ou seja, uma pessoa gaga, não é? Poderá naturalmente, com todas essas técnicas, poderá ter um discurso até normal, em determinadas ocasiões. Exatamente. E temos tido agora cada vez mais, existe uma série de técnicas, tipos de intervenções que potencializam toda uma fala normal. Sendo que todos nós, não gagos, também temos momentos de desfluência, bloqueios, os tais as que a Carla refere. Olha, eu acabei de fazer aqui um momento de gaguez, portanto faz parte, e todas essas técnicas. Mas esses momentos, por exemplo, têm a ver com a desorganização de ideias em determinada altura também. Sim, também pode causar, vezes. Não é? Muitas vezes. Exatamente. É isso. André, portanto, o tempo voa. Sim, nós podemos dar uma tarde, porque os conteúdos são muitos. Exatamente, os conteúdos são muitos e o tempo também é pouco. E a questão é que é realmente essa. Quando é que nós devemos nos preocupar, em termos da voz, naturalmente, que é disso que se trata, quando achamos que temos aquelas alterações, quando é que devemos recorrer imediatamente a um profissional? Olha, essencialmente quando há provocação de dor e quando há disfonia, quando a nossa voz deixa de ser ou muito rouca, ou há uma alteração muito evidente ao nível da frequência da voz. Esses são sinais de alerta. Lá está, que uma gripe pode-me provocar alguma dor, se for momentânea, mas assim que passam 2 semanas e é persistente a dor e a alteração total da voz, é de facto, deve recorrer a um profissional de voz. Os rastreios são extremamente importantes para se detectar naturalmente alguma coisa que possa estar errada ou não é? Exatamente. Acha que deveriam ser feitos com mais frequência? Sim, o rastreio de voz essencialmente para
profissionais de voz ou pessoas que trabalham em contextos de grande esforço vocal e não só, quando são expostos a elementos exteriores, a elementos ambientais que são muito nefastos, por exemplo, pessoas que trabalham em ambientes de grande pó, muito de desidratação, sobre calores. Nós, por exemplo, um profissional da construção civil não é um profissional de voz, mas está exposto a muita desidratação, a calor intenso, muitas vezes a ruído, e daí tem que gritar ou esforçar demasiado. Isso também são grandes alertas. Em termos de trabalhos que estão a ser feitos, por exemplo, aqui na região, sobre esta matéria, há alguma coisa, algum workshop, alguma, sei lá, acho que o André acho que já deu relacionado justamente com esta temática, não é? Sim, eu já dei workshops para facilitadores vocais e para profissionais de voz em Lisboa, no Porto, e estou de facto engraçado, estou a preparar recentemente deve ser apresentado de cá. Sim, vou fazer um workshop para nem a propósito, não é? Nem a propósito. E portanto é um workshop que obviamente vai abranger toda a gente, profissionais e não profissionais da voz. Exatamente, vai ser ensinado, é demonstrado uma parte inicial teórica, todo o trato vocal, como é que funciona, porque é muito mais fácil, compreendendo, nós percebermos o que é que estamos a fazer de mal ou bem, e depois vão ser feitos exercícios práticos de respiração, técnica de respiração vocal, e exercícios de aquecimento de voz, de extensão. Como é que se faz esses exercícios de aquecimento de voz, por exemplo? Existe uma série de passos. Por exemplo, um exercício inicial em que nós inicialmente não exigimos muito da voz, mas estamos a estimular as cordas vocais, é uma vibração de língua ou de lábios. Por exemplo, assim. Eu estou a estimular a vibração das cordas vocais e a fazer uma preparação, um aquecimento. Este é, por exemplo, um exercício. Outros exercícios de extensão vocal, para que a nossa voz esteja mais apta, por exemplo, em tons mais graves, e consiga também falar em tons mais agudos de uma forma que não esteja a esforçar demasiado as cordas vocais. E então nós fazemos uma série de exercícios nesse sentido. Por exemplo, a voz salmodiosa. Podemos usar um exemplo prático aos dias da semana. É como se estivesse a cantar o salmo na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e variamos a nossa frequência. Depois podemos praticar com um tom acima, meio tom acima, meio tom abaixo, e no workshop nós usamos a guitarra, o piano, e fazemos esse tipo de técnicas. E o exercício facial ajuda? Ajuda também, até porque promove uma melhor... Vai desbloqueando a parte das mandíbulas, se calhar? Exatamente, também promove uma melhor articulação. Se nós exagerarmos aqueles exercícios de mímica facial, promovemos uma melhor articulação e compreensão do nosso público. Por exemplo, outro exercício que também promove um pouco isso, que referiu, e um relaxamento vocal, é como se nós estivéssemos a mastigar um M, um M, e movemos mesmo a boca com as gares faciais, assim. E depois terminamos com as vogais. As vogais são sons contínuos, constantes. Então ficariam e por aí fora. É engraçado que as vogais, o espectro das nossas 5 vogais, coloca o nosso trato vocal, a laringe, mais elevado num I, por exemplo, do que num U. Então corremos todos os espectros da nossa voz. Fantástico, aquilo que nós é super interessante, sem dúvida alguma, e nós ficaríamos aqui o tempo todo, mas não há mais tempo, André, infelizmente. Só lhe vou pedir que, se calhar, falamos de uma maneira geral, não falamos das bebidas gasosas, mas que também são prejudiciais à voz. Muito bem. Também, até por causa precisamente da gaseificação, e
mais por causa da respiração, porque ao nos como que inchar o espaço, o nosso diafragma deixa de se poder distender muito e o tal aporte respiratório que é necessário fica diminuído, fica condicionado, para além de pode promover refluxo gastroesofágico, irritar a mucosa, é muito prejudicial. Um alerta que é sempre feito, e vou deixá-lo, a questão dos fumos, não só o fumo do tabaco que é para os fumadores, mas pessoas que frequentam espaços com muito fumos. Os passivos, não é? Sim, e não só, não refiro só ao fumo de tabaco, por exemplo, espaços laborais, fabris, em que estão até, olha, uma questão para a voz artística, cantores que estão em palco e com constantes fumos artificiais, também prejudica, daí eles terem constantemente que hidratar a voz com água. Vou-lhe deixar o microfone para últimas notas, ou notas finais, aquilo que acha que é realmente essencial, em sumo, em uns 30 segundos, ao fim e ao cabo, para deixar esse alerta à população, ao auditório que nos está a ouvir. Ok, então a mensagem que eu quero passar é precisamente em termos de resumo de toda esta questão, é que tenham atenção a estes cuidados que nós apresentamos. Qualquer alteração em termos vocais, em termos de dor também, são grandes alertas, e cuidem da vossa voz, porque ela é efetivamente uma marca única neste mundo. Daí essa a mensagem. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Obrigada, André.